Em relação à nossa vibração, nós temos que vibrar, gente, sempre no amor incondicional, na alegria, na compaixão e no respeito. Isso independente de sermos chamas gêmeas. Quando a gente abaixa a frequência, nós temos que se policiar para levantar o mais rápido possível. Tipo, no máximo em 2 dias, gente. No máximo em 48 horas, nós temos que elevar a nossa vibração. Por quê? Porque senão você começa a cocriar aquilo que você não quer. Você começa a cocriar aqueles sentimentos que você está vibrando. Então, lembrando sempre que o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Tudo é espelhamento, né? As leis herméticas. Então, o que acontece? Você vibrando as dores, a insegurança, as dúvidas, você cocria fora de você aquilo que está dentro. E para que isso? Muitas vezes é autossabotagem nossa, né? Então a gente acha que é difícil, a gente ainda convive com pessoas em terceira dimensão, então nosso desafio é maior. Por quê? Porque nós não estamos convivendo com pessoas de quinta dimensão, pelo menos a maioria não estamos, né? Então, nossa família está em quinta dimensão, nossos amigos estão em quinta dimensão, as pessoas que vocês convivem no trabalho, vizinhos e etc., marido, esposa, eles estão em quinta dimensão? Normalmente não, né? E você tem que ter aquela consciência, tem que ter aquela força interior dentro de você, para você não ser puxada pela Matrix, porque a Matrix sempre quer nos puxar para baixo. E as trevas, o que elas pretendem? Elas pretendem ver as chamas desunidas. Então, elas fazem muitas vezes a gente acreditar que é difícil a união, que isso é uma ilusão, sai dessa, né? E não tem como você chega num ponto que você já tem um entendimento dentro de você que você não vai mais permitir ser arrastada pelas trevas. Você tem que ter esse entendimento que as pessoas não imaginam a força que tem, que todos nós temos. Isso não é só a chama, mas todos nós temos o poder mental e o poder vibracional. Por isso que os chakras mais importantes são cardíacos e coronário, né? E que é onde, né, o próprio cardíaco é o que a gente cocria, aquilo que a gente colapsa a função de onda, né? Então, se você começa a permitir que outras pessoas te arrastem para as trevas, para aquilo, os pensamentos, com as crenças delas, você não consegue fazer o que é necessário para a sua dinâmica de chama gêmea. Então, quando a gente está em desequilíbrio emocional, espiritual e energético, a gente não consegue centrar na nossa dinâmica. A gente vai se distraindo com tudo. E a gente começa de novo a voltar para a terceira dimensão e achar que isso não existe, achar que isso vai passar naturalmente sem a gente fazer nada. E a gente vive o que as trevas querem de nós. Então não podemos, gente, mais fazer isso. A gente não pode mais se descuidar, senão a gente não consegue ter atenção nessa dinâmica. Temos que focar no essencial. E o que é o essencial? Trabalhar para a espiritualidade, ajudar o máximo de número de pessoas possíveis, tanto espiritualmente, de formas também financeiras, quando possível. Ajudar, estudar, como Hélio Couto fala. Então, quanto mais você sabe, mais você tem que colocar em prática o que você sabe, e não guardar para você, não ser egoísta. Por quê? Porque quanto mais você sabe, se você guarda para você, você está formando miasmas para você, karmas.
E nós, chama gêmea, já temos muitos catarses, muitas catarses. Então, tudo que a gente puder fazer na nossa dinâmica, temos que colocar energia nisso, confiar na espiritualidade de uma vez por todas, totalmente, integralmente, até para a gente não ter mais esses catarses em nós, né? Catarse seria quebra-dente, quebra-copos, tonturas, fibromialgia, diversas formas, a própria saúde nossa, né? Mioma, de diversas formas pode acontecer. Então é preferível sim que quebre alguma coisa fora de você do que o seu próprio dente, do que formar alguma coisa em você. Então quanto mais você ajuda, quanto mais você vibra alto, mais você se limpa, você vai tendo créditos com a espiritualidade e vai tendo, merecendo viver o melhor. Você vai merecendo a prosperidade, porque nós, principalmente chamas gêmeas, não é por acaso que somos chamas gêmeas hoje. Somos almas antigas que já aprontamos muito no passado, já fizemos muitas magias negras, muito mal para as pessoas, com ou para o nosso gêmeo. Então, nós estamos aqui para limpar isso, para ressignificar o que fizemos. Então, quanto mais a gente colocar em prática o que a gente sabe, quanto mais a gente ajudar as pessoas, mais nós teremos crédito com a superioridade, com a espiritualidade superior. E aí sim, você tem o crédito também, o merecimento de estar com o seu complemento divino. Então, gente, não dá mais tempo pra gente bobear. Não podemos mais bobear, temos que estar atentos em tudo que está ocorrendo entre nós, porque os entendimentos estão cada vez maiores, a gente precisa alcançar essa consciência mais elevada. E eu tenho percebido muitas diferenças desde que eu entrei em dinâmica de chama gêmea, as coisas estão aceleradíssimas. Desde o dia que eu entrei em dinâmica de chama gêmea, a minha vida mudou completamente. Eu não consigo mais fazer o que eu quero. Eu só consigo fazer o que eu preciso para a minha dinâmica de chama gêmea. Então isso vale para todas as chamas. Nós perdemos o livre-arbítrio, coisa que é muito difícil alguém acreditar nisso. Mas em dinâmica, a gente não tem mais aquele livre-arbítrio de fazer o que você quer quando você não está em dinâmica. Então, se você fizer muitas coisas, você vai tentar fazer o que você quer, muitas vezes vai vir em forma de catarses, de karmas, de miasmas. Então, isso vai te trazer mais problemas a serem resolvidos. Então, aceite que é melhor. Vamos aceitar que estamos em dinâmica para a gente ter nossa vida mais livre, feliz, harmonizada e unida com o nosso gêmeo, que logicamente é para uma causa maior, porque até a união com a nossa chama gêmea, a gente não consegue se unir pelo ego, fica no vai e vem, não é? Mas se a gente quiser só pelo ego, se a gente colocar só a parte física como se fosse um namoro, a gente não consegue, porque é um propósito espiritual muito maior do que tudo que a gente já viveu até hoje.